Dia 45, Gênesis, capítulo 47. Então José foi falar com o faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com seus rebanhos e seu gado e com tudo o que ele tem. Eles estão na região de Gozém. Depois de dizer isso, José fez entrar 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? Perguntou o faraó. Eles responderam: Estes seus servos são pastores. Os nossos antepassados trabalhavam nisso e nós continuamos na mesma profissão. Disseram-lhe ainda: Viemos morar nesta terra porque não há pastagem para os rebanhos dos seus servos, pois a fome é terrível na terra de Canaã. Agora pedimos respeitosamente que permita que os seus servos habitem na terra de Gozém. Então o faraó disse a José: Seus pais e seus irmãos viverão ao seu encontro. A terra do Egito está à sua disposição. Escolha a melhor parte da terra, que habitem na terra de Gozém. E se você encontrar entre eles homens competentes, coloque-os como responsáveis para cuidar do meu gado. José levou seu pai Jacó e o apresentou ao faraó. Depois Jacó abençoou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: Qual é a sua idade? E Jacó respondeu: Tenho 130 anos de peregrinação. Minha vida de peregrinação foi curta e difícil, e não tenho vivido tanto quanto os meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e saiu. José deu todo o apoio ao pai e aos seus irmãos para se estabelecerem no Egito, e deu-lhes como propriedade a melhor parte das terras do Egito na região de Ramassés, conforme a ordem do faraó. E José providenciou sustento para seu pai, seus irmãos e toda a sua família, segundo o número de seus filhos e netos. Não havia mantimento em toda a terra, e a fome era severa, tanto para o povo do Egito quanto para o povo de Canaã. Desfaleciam por causa da fome. José arrecadou todo o dinheiro que se achava na terra do Egito e de Canaã, vendendo os cereais para o povo, e recolheu na casa do faraó. Quando acabou o dinheiro dos egípcios e dos cananeus, todos os egípcios foram a José e suplicaram: Por favor, dá-nos mantimentos, não nos deixe morrer de fome, porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se o dinheiro acabou, tragam então seus rebanhos, e em troca lhes darei mantimento. Então trouxeram os rebanhos a José, e ele deu-lhes mantimento em troca de cavalos, rebanhos, bois e jumentos. Durante aquele ano, ele os sustentou em troca dos seus rebanhos. No começo do ano seguinte, foram novamente falar com José, dizendo: Não vamos esconder do Senhor que o nosso dinheiro acabou e os nossos rebanhos já lhe pertencem. Já não nos resta coisa alguma para oferecer, só nos restam nossos corpos e nossas terras. Não permita que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compre-nos e compre as nossas terras em trocas de mantimento, e nós e as nossas terras seremos escravos do faraó. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos, a fim de que a terra não fique deserta. Assim, José comprou as terras do Egito para o faraó. Os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e o faraó tornou-se proprietário da terra. Quanto ao povo, tornou-se escravo de uma extremidade do Egito à outra. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque elas tinham o direito de receber sustento regular do faraó. Por isso, não precisaram vender as suas terras. Então José disse ao povo: Comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca dou estas sementes para cultivar a terra. Do que colherem terão que dar a 5ª parte ao faraó. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam:
O Senhor salvou-nos a vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do Faraó. José estabeleceu o seguinte decreto que vale até hoje na terra do Egito. A quinta parte das colheitas pertence ao Faraó. Esse decreto não se aplica aos sacerdotes, porque eles não precisam vender suas propriedades ao Faraó. Em meio a essa situação, Israel morou no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e os seus descendentes tornaram-se muito numerosos. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos e chegou a ter 147 anos de idade. Aproximadamente à hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e disse-lhes: Se deseja ser bondoso comigo, ponha sua mão direita debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e leal comigo e faça o que eu te peço. Não me enterre no Egito. Quando eu morrer, quero que me enterre no mesmo lugar em que os meus pais foram enterrados. José respondeu: Vou fazer o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: Jure-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 38. Diversos relatos sobre Cristo já foram escritos, usando como fonte de informação as narrações existentes entre nós, transmitidas pelos primeiros discípulos e as outras testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, pareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa, mandar-lhes este resumo, querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Vou começar com um sacerdote judaico, Zacarias, que viveu quando Herodes era o rei de Judeia. Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era da família de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e ambos já estavam bem velhos. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque nada naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora no pátio do templo, orando enquanto o incenso estava sendo queimado. Zacarias estava no santuário quando de repente apareceu um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração e a sua esposa Isabel vai dar à luz a um filho seu. Você o chamará de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele e muitos se alegrarão com você, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deve tocar em vinho ou em bebida forte e será cheio do Espírito Santo, antes mesmo do seu nascimento, e convencerá muitos judeus a voltarem para o Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor. Zacarias disse ao anjo:
Como vou saber que isso é verdade? Eu já sou um homem velho e minha esposa também é muito idosa. Então o anjo disse: Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou a você para transmitir estas boas novas. E agora, porque não creu em mim, você vai ficar mudo, incapaz de falar até a criança nascer, porque as minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo do lado de fora estava esperando que Zacarias aparecesse e procurava saber por que estava demorando tanto no santuário. Quando ele finalmente saiu, não podia falar com eles e viram pelos seus gestos que ali tinha uma visão no santuário. Zacarias permaneceu no templo os dias restantes do seu serviço e depois voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Como o Senhor é bom, ela dizia. Ele olhou para mim favoravelmente e tirou a minha humilhação perante o povo por não ter filhos. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: Alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer, mas o anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você ficará grávida, dará à luz a um menino e lhe dará o nome de Jesus. Ele será muito importante e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, e o seu reino nunca acabará. Maria perguntou ao anjo: Mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Além disso, há 6 meses, sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível. Maria disse: Eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Que aconteça tudo o que o Senhor me disser. Então o anjo a deixou. Jó, capítulo 13. Eu sei muito bem do que vocês estão falando. Já vi muitos casos semelhantes com os meus próprios olhos, ouvi com os meus ouvidos e entendi. Conheço a vida tão bem quanto vocês, não sou inferior a vocês. Por isso é que desejo falar com o Todo-Poderoso e tento defender a minha causa, provando que sou inocente, porque vocês torcem o sentido das minhas palavras. Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Se vocês calassem a boca, mostrariam mais sabedoria do que me dando estes conselhos tolos. Ouçam bem as minhas razões. Escutem com atenção a minha defesa. De que adianta vocês falarem essas mensagens tolas e pensarem quem são os mensageiros de Deus? Será que Deus ficaria satisfeito em ver que vocês torcem a verdade para provar que Ele está certo? Pobres de vocês, se eles lhes mostrassem o que há em seus corações. Vocês pensam que podem enganar a Deus, mas como enganam as pessoas? Com certeza, Ele os castigaria se, mesmo em segredo, vocês fossem injustos. Será que vocês não sentem medo diante do esplendor de Deus?
Será que não se sentem aterrorizados diante o poder de Deus? Suas belas palavras valem tanto quanto um punhado de cinza. As bases das suas defesas são fracas como colunas feitas de barro. Fiquem quietos e deixem-me falar. Estou pronto a sofrer as consequências, porque arrisco tudo que tenho, a minha própria vida, para defender minha inocência. Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez essa coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa desobediente irá à sua presença. Escutem bem o que eu vou dizer. Prestem atenção nos meus argumentos. Já tenho preparado a minha defesa e sei que sou inocente. Não existe uma pessoa capaz de provar que eu seja culpado com algum pecado. Se existisse, ao menos uma pessoa pararia de me defender e morreria. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença, e não me esconderei. Não me castigue mais e não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Então, peça contas da minha vida e eu responderei. Ouça minha defesa e falarei. Quantas faltas e pecados cometi? De que culpas e pecados sou acusado? Porque o Senhor se esconde de mim e me considera seu inimigo. Eu sou frágil e sem valor como uma folha levada ao vento, como um pedaço de palha seca. O Senhor preparou para mim um castigo terrível e me condenou pelos pecados que cometi quando ainda era jovem sem juízo. Prende os meus pés com correntes, observa cada um dos meus passos e me obriga a andar pelo caminho que escolheu. Assim, sou apenas como um tronco de árvore caído e podre, como um trapo velho comido pelas traças.